Falamos até aqui bastante de energia. Dissemos que energia tem como definição capacidade para desenvolver trabalho. A energia, para conseguir desenvolver o trabalho, é necessário sempre que haja uma oposição a esse desenvolvimento, uma oposição ao desenvolvimento da energia. Daí se resume no trabalho. No caso da energia elétrica, esta energia também tem, por definição, capacidade para desenvolver trabalho. Esta energia, a elétrica, ela contém dois ingredientes necessários para o desenvolvimento da mesma. Esses ingredientes são tensão, que você já sabe, é a força necessária para o desenvolvimento da corrente, é a força necessária que faz a corrente fluir. E o outro ingrediente é a corrente. Você viu anteriormente que para essa tensão e corrente, ou seja, essa energia elétrica se desenvolver, é necessário que haja uma resistência. No caso de um circuito elétrico, você viu que a resistência pode ser formada por um potenciômetro, como este aqui, uma resistência, um resistor, como este aqui, tá bem? E você viu também que a resistência pode ser aquela do filamento de uma lâmpada. Como neste caso, o filamento da lâmpada, muito fino, ele é feito de tungstênio, é um metal resistente à temperatura e à passagem da corrente. Quando a corrente atravessa o filamento da lâmpada, uma potência é desenvolvida, quer dizer, uma energia é desenvolvida sobre o filamento da lâmpada. Um trabalho é feito no filamento da lâmpada. Esse trabalho é feito e aparece como o desenvolvimento de calor e de luz. Portanto, quando eu aplico uma tensão elétrica, que pode vir de uma bateria, neste caso 9 volts, uma corrente atravessa o filamento da lâmpada, um trabalho é desenvolvido e esse trabalho aparece na forma de dois tipos de energia. A energia de luz, que a lâmpada produz, e a energia de calor. Uma lâmpada como esta aqui, observe, esta é uma lâmpada incandescente, está marcado na caixa da lâmpada, olha, 100 watts, 127 volts. Significa que se eu aplicar uma tensão de 127 volts nesta lâmpada, o filamento vai acender e ela vai desenvolver o quê? Uma energia. Essa energia é desenvolvida na forma de calor, porque a lâmpada aquece, e na forma de luz também. Nós, neste clipe, nós vamos falar de um outro parâmetro, um quarto parâmetro. Até aqui falamos de 3 parâmetros: tensão, corrente. Essa tensão e corrente desenvolve um trabalho sobre uma resistência. Quando a corrente atravessa uma resistência, há desenvolvimento de trabalho. A resistência pode ser de um potenciômetro, pode ser do filamento de uma lâmpada, assim por diante. Daí nós temos 3 parâmetros: tensão, corrente e resistência. Agora nós vamos ver um outro parâmetro que se chama potência. O que é potência?
você pode entender como sinônimo de energia, energia elétrica. Potência e energia elétrica significam praticamente a mesma coisa. No caso da energia, simplesmente, não é tomado como referência um tempo em que o trabalho é desenvolvido. No caso da potência, sim. Potência significa trabalho desenvolvido numa unidade de tempo, e esse tempo é o segundo. Potência significa desenvolvimento de trabalho da energia por segundo. Potência tem uma unidade de medida. Essa unidade de medida é o watt. Watt. Resistência tem uma unidade de medida, que é ohm. Tensão tem uma unidade de medida. Qual é? Volt, que nós já sabemos. Corrente, unidade de medida, ampere. Esta lâmpada tem uma potência de, você viu, 100 watts. Esta outra, 60 watts. Observe agora o seguinte, esta aqui tem 100 watts e vai produzir a mesma quantidade de luz que esta outra, que está marcada aqui, 25 watts. Esta é uma lâmpada fluorescente e esta é uma lâmpada incandescente. Aqui, os 100 watts é aplicado na lâmpada, aqui também, só que, neste caso, 25 watts que é aplicado, não é aplicado 100, mas 25 watts, esses 25 watts aparecem todinho na forma de luz. Por isso que a quantidade de luz aqui é igual a esta aqui. Por quê? Porque aqui ocupa 100 watts, uma grande parte em luz e outra maior parte ainda na forma de calor. Observe esta peça. Isso aqui é um dissipador de calor, chamado muitas vezes nos computadores de cooler. Ele possui componentes que estão ligados aqui, colocados, presos no dissipador, de modo que esses componentes, quando aquecidos, quando eles se aquecem, quando eles recebem tensão elétrica, esses transistores aqui recebem tensão elétrica, uma corrente atravessa o componente e desenvolve calor sobre ele. Uma parte dessa potência desenvolvida aqui é transformada em som, porque isto aqui é um estágio de saída de som de um amplificador de som, de potência de som. Daí, grande parte da energia aplicada aqui é transformada em som. E outra grande parte é transformada em calor. Por isso existe o cooler aqui, existe este dissipador de calor, para ele dissipar o calor que é desenvolvido no transistor e não deixa que o transistor se queime. O transistor vai queimar se não houver a dissipação de calor. Daqui outro exemplo que você tem no desenvolvimento da energia elétrica, que chamamos de potência. Observe este outro aparelho. Eu tenho aqui o que se chama um cubo de som, vulgarmente chamado de caixa amplificada. Este cubo de som, ele possui alto-falante, um tweeter aqui, que vai desenvolver o som. Eu posso aplicar som nele através de um microfone, através de um toca-disco, através de um toca-fitas e assim por diante. Um aparelho, um instrumento musical, eu posso aplicar o som e ele vai amplificar esse som e vai desenvolver a potência na forma de som e vai
sair, esse som vai sair através do alto-falante. Grande parte da potência aplicada vai ser desenvolvida na forma de calor, porque aqui dentro os componentes eletrônicos possuem bastante resistência também à passagem da corrente, e calor vai ser desenvolvido. E grande parte dessa potência será desenvolvida na forma de som. Por onde entra a energia elétrica? Entra por aqui este plug, observe. Aqui eu posso ligar o aparelho, assim, e ele vai então funcionar. Agora, observe, esta tensão que vem aqui, que eu ligo aqui, é a mesma que é aplicada nessas lâmpadas, que eu mostrei há pouco. É diferente da tensão que vem desta bateria. As baterias e as pilhas, elas fornecem uma tensão chamada de contínua, ou seja, este polo com fio vermelho é sempre o positivo, e este polo com fio preto é sempre negativo, ou seja, a corrente vai sair sempre de um polo negativo, voltar para o positivo. Por isso que se chama isto aqui corrente contínua. Neste caso é diferente. Aqui a tensão é alternada e a corrente vai ser alternada. O que significa tensão alternada? Significa que os polos invertem muitas vezes por segundo de polaridade. 60 vezes por segundo, no nosso caso, esta é uma rede de energia de 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz. Desse modo, um instante este polo é positivo, outro instante ele é negativo. Outro instante este é positivo, outro instante é negativo. E assim por diante. 60 vezes por segundo há uma inversão nesses polos aqui. E a corrente automaticamente vai inverter de sentido. Você vai conhecer em seguida o que é corrente alternada e o que é corrente contínua. Por enquanto, sabemos já que tensão. Qual é a letra que representa E? Corrente. Letra que representa I. Resistência. R. E potência agora. P. Unidade de medida de tensão, volt. Unidade de medida de corrente, ampere. Unidade de medida de resistência, ohm. Unidade de medida de potência, watt. Estes 4 parâmetros, procure memorizar bastante, porque em nosso curso nós vamos falar muito deles, em muitos assuntos durante o curso nós teremos que falar deles, e é bom que você os decore e mantenha na mente tanto as letras que os representam como a unidade de medida. Da mesma maneira, na sua carreira profissional, se você se dedicar à eletrônica, você vai estar sempre com estes parâmetros presentes, porque eles aparecem em todos os circuitos e equipamentos eletrônicos. Esses parâmetros são tensão, corrente, resistência e potência. As unidades de medida, não esqueça, também são essas aí, as letras que as representam.